E se você soubesse como utilizar as palavras a seu favor para conseguir persuadir o seu cliente a comprar seu produto, indicar seu produto, seu serviço, e você, dessa forma, vender cada vez mais. A gente está aqui com o nosso especialista em copyright, nosso copywriter, Magno. Seja muito bem-vindo a Tudo é Venda. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, cara. O prazer é meu. Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter recebido o convite. E bora lá, bora falar de vendas, de copy. Copy de verdade, não é chat GPT não, tá? Legal você falar disso, tá? Porque eu vejo muita gente que se posiciona como copy e que tá pegando... Joga pra inteligência artificial. E aí, na verdade, quem é o copy é o chat GPT, é o Gemini, mas o cara mesmo não é, né? Exatamente. E explica pra gente o que é essa profissão que pra muita gente é nova ainda, mas que já tá há um tempo aí no mercado, né? Desde sempre, né? Copy sempre existiu. Você lembra daquelas cartas de vendas de antigamente, aquelas jornais que você pegava, tinha uma folha inteira de anúncio? Aquilo lá sempre é copy, né, cara? Desde que o mundo é mundo, desde que existe venda, existe copy. Porque a copy é você falar algo para persuadir alguém a comprar aquilo que você vende. Desde um produto a uma ideia. Tudo é copy. Então, por exemplo, isso que eu tô fazendo com você é copy. Tudo é copy. Tudo é copy, exatamente. Tudo é venda. Essa analogia é verdadeira. Tá. Isso que eu tô fazendo com você é copy, cara. Eu tô te persuadindo. Isso que você faz com a Luciana é copy. O que a Luciana faz com você quando você tem uma ideia, você fala, cara, pra você convencê-la, você teve que usar o copyright, mesmo sem saber. Mas então você escreveu isso antes? Você planejou tudo? Não, fica natural. Com o processo fica natural. Você vai fazendo, você vai aprendendo, você vai melhorando. Mas o copy é você buscar argumentos, embasamento, buscar justificar aquilo que você quer. Entendi. E você convencer as pessoas, enfim, não é convencer de uma maneira ruim, mas entenda, é convencer de maneira boa, acreditando que aquilo que você vende é bom, ponto. Seja um produto, uma ideia, um serviço, qualquer coisa. Sabe, só pegando o gancho disso aí, eu falo com os meus mentorados o seguinte, quando você vende a verdade, você convence vencendo junto. Exato. Então convencer, vencer junto, você encontrar algo que seja bom para o seu cliente, que está alinhado com a expectativa dele, e o que você vê que você pode agregar realmente valor. E esse alinhamento de expectativa, essa entrega de valor, é vencer junto. Exatamente. Né? Até porque, Jefferson, a venda, a gente que trabalha com isso, a gente entende. A venda não é ruim. Pelo contrário, a venda é você vender algo que tem valor para a pessoa, mais valor do que o dinheiro que ela tem. Perfeito. Né? O copy é isso. Cara, isso aqui tem valor para você. Então, quando eu aprendi copy, foi justamente sobre isso que eu falei, cara, peraí, eu tô te fazendo um favor. Isso aqui é bom pra você. E o que você tem que é só dinheiro, vale menos do que isso que eu tô te dando. Entende? Legal isso. E aí eu quero dar um recado pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo. Pessoal, eu tô entregando... Eu e o Magno, a gente tá entregando pra vocês aqui tudo que a gente pode de conhecimento. E eu só te peço uma coisa. Que é você dar o like aí nesse vídeo. É você começar a seguir, se inscrever no canal. Porque isso é o que motiva a gente de continuar. Então, assim... Isso é copy. Caraca, gostou, né? E aí, qual que é a CTA? Inscreva-se, compartilhe com seu amigo empreendedor, empresário que precisa ajustar a comunicação dele. Porque isso é bom pra você. É bom. Aí, ó. Muito bom. E aí, cara, beleza. Então, a gente já entendeu que a copy, ela ajuda o cara a se posicionar melhor. Mas e as pessoas que têm dificuldade de virar essa chave? De entender que venda é uma coisa boa, que copy é uma coisa boa? O que a gente pode falar para essas pessoas para convencê-las e, de repente, fazer uma copy para mudar esse pensamento? Cara, então, a gente usa um básico do copyright, que é o quê? É você trabalhar com dois sentimentos, né? Isso a gente é básico no copy, que é o seguinte. Ou a pessoa se move pela dor ou pela ganância. Ponto. Para você convencer a pessoa que venda é bom, é você falar, cara, você está satisfeito com o que você está? O ponto que você está? Está satisfeito com a sua vida hoje? Está satisfeito? Você está feliz com a vida que você tem? Com o salário que você recebe? Você gostaria de mudar? Então vende. Ponto. Você tá mexendo na dor da pessoa. Certo. Sabe? Você fala, pô, peraí, talvez não esteja tão satisfeito assim. Na verdade, eu tô meio triste. Eu tenho uma vida meio de merda aqui, sabe? Então, cara, vamos vender, pô. Vamos mudar essa vida. Só depende de você. E outra coisa é a ganância. Cara, onde você quer estar ano que vem? O que você quer estar fazendo? Acho que isso aí me pega mais. Justo. Tem pessoas que se movem mais pelo desejo, outras pelo medo. Ah, é assim? É óbvio. E você utiliza essas duas linhas. Você nunca usa as duas juntos. Porque eu confundo, cara. Se eu falo, pô, você tá satisfeito? E onde você quer estar esse ano que vem? O cara fica assim, tipo... Sabe? Isso é básico. Ah, tá, entendi. Se eu falo, cara, pô, e se sua família precisar de você? Ah, tá, mas você quer viajar?
Sabe? Não conversa uma coisa com a outra. Entendi. Então, ó, eu vou deixar uma sugestão aí pra turma que às vezes tá tentando fazer venda e às vezes tá com dificuldade. Dá uma olhada na sua copy. Justo. Dá uma olhada no que você tá escrevendo. Se não tá conflitando. Exatamente. É o que mais acontece. Ah. Muitas vezes você conflita dor e desejo. Cara, por exemplo, se eu vendo água no sinal, eu falo ou do cara que tá com sede ou do cara que quer se hidratar. Eu não falo as duas coisas ao mesmo tempo, porque o cara fala, pô, sabe? É mais ou menos assim. Então, eu busco um problema que o cara tem e entrego a solução. Às vezes o problema é um medo que ele tem, um medo de falhar, uma dor, algo do tipo. Ou às vezes o problema dele é, cara, eu quero viajar no ano que vem, eu quero comprar uma casa. Não é uma dor, tipo, pô, não tenho uma casa. É, cara, eu tenho um desejo de ter uma casa. Então, pô, tu vai fazer isso. Então, o problema é a solução. Isso é básico do copy. Isso tem a ver com o nível de consciência? Totalmente. Aí a gente entra mais a fundo no copyright, que é você entender o seu cliente. Primeiro passo. Depois de você entender qual é o sentimento que você vai trazer ali, as coisas que a sua linha de comunicação, você vai entender o seu cliente. E você não tem só um tipo de cliente. Você tem um cliente que está muito consciente do seu produto, aquele cara que, pô, às vezes ele só precisa saber o preço para comprar. Por exemplo, eu vendo maquiagem. Às vezes ela está já precisando de maquiagem. Sim. E ela, às vezes ela, já conhece a marca, já precisa. Ela só precisa saber o preço. Então ela já tem um nível de consciência muito alto. Os benefícios da maquiagem para ela, qual que ela usa. Então você não precisa ficar tocando na dor, né? Não de precisa. Repente, para essa pessoa você já fala. Você mostra a oferta, você mostra os benefícios da sua oferta, aí já não tem a dor. Mas para você trazer o cara para você tem que cutucar na ferida dele, ou mostrar ali o que ele quer chegar. É aquilo, aquela parábola, né? Aquela paródia de você colocar o burro. O burro ele se move pela cenoura ali atrás ou pela cenoura na frente, né? Tipo, ele vai por trás ou pela frente. É justamente isso. A gente é assim, a gente funciona dessa forma. Mas a partir do momento que a pessoa já tem a consciência de tudo aquilo, e eu vou chegar lá, vou explicar você em relação a isso, você pintar esse quadro de consciência para a pessoa, mas a partir do momento que a pessoa já tem isso bem desenhado, que ela já sabe, que ela já usa o produto, por exemplo, aí ela se toma a decisão ali por isso, por uma chamada para ação, quando você faz igual você fez, pô, segue a gente, compra aqui. Você pede na cópia, você faz isso, você não fica esperando que a pessoa faça, você mostra o caminho e no final você fala, agora faz isso. Entende? Então, é essa junção. Você tava falando de maquiagem e, assim, a gente até conversou nos bastidores, que é hoje uma das áreas que você tá atuando junto com a tua esposa. Mas para quem ainda não te conhece, tá? Quem que é o Magno aí na fila do pão? Conta um pouco aí da sua trajetória pra gente. Cara, desde o início? Não, você pode resumir, mas assim, já para antecipar, tá? Da onde que eu conheço ele? A gente estudou junto no ensino médio e no ensino profissionalizante, que era tudo junto ali no ETPC. E ele já era um cara que estava atento a isso. Então, sempre lendo as revistas e prestando atenção nessas questões, né? Desenvolvimento pessoal, cuidado com o corpo e tal. Eram umas ideias que não tinham aqui. Que não tinha. E era legal, porque era disruptivo. Totalmente. Né? E a gente... E você vê, né? A gente não percebe, mas quantidade de anúncios que a gente via, aquelas coisas todas, a gente Exato, nisso, né? É uma receita que você vê, pô... Falar nisso, você gosta de cozinhar? Adoro. Aí, ó. Adoro. Veio de lá essa... Mas inclusive, e aí, cara? Faz parte do projeto de futuro pessoal ter uma empresa nessa área. Sério? Total. Depois a gente conversa. Maneiro. Vamos lá. Vindo dessa linha industrial, né, que a gente falou, começou ali na linha industrial, foi fazendo ensino técnico, depois engenharia, né, porque a gente era endireitado nessa área. Até que eu me formei na engenharia e fui trabalhar na área da engenharia aqui em Volta Redonda e, pô, vi que aquilo não era muito pra mim, sabe? Eu falei, cara... sei lá, né? O negócio parece que não vai, não flui, as coisas não andam. A engenharia, sei lá, será que é pra mim isso? Isso depois de me formar, né? Aí eu mudei pra Belo Horizonte, Minas Gerais. E muda muita coisa. Quando você muda o ambiente físico, muda muita cabeça também, né? Você começa a enxergar coisas que você não via. Que não tem como. A gente tem uma visão limitada. E lá em Belo Horizonte eu vi muito esse empreendedorismo rolando. Lá em Belo Horizonte eles chamam, tem até o São Pedro Valley lá, né? Você sim, falar, sim. Que é uma região lá onde cresceu a Hotmart e tal. Exato. Então isso é muito quente lá. E quando eu fiz 2018, 2019, tava muito ali no fervo ainda. Hoje ainda tá, mas naquela época tava muito, porque era novidade. Eu cheguei lá, eu vi que tava rolando aquela coisa e eu querendo empreender, querendo fazer algo sem saber o que era, sem saber empreender, não sabia fazer nada disso. Mas eu sabia cozinhar. Aí eu falei, cara, eu vou encontrar uma demanda que tinha esses grupos de Facebook. Eu postei lá no grupo, busquei uma demanda lá. Gente, cheguei, me apresentei e falei, pô, cheguei em Belo Horizonte agora há pouco, não sei o quê. E tô buscando atender uma demanda. O que vocês sentem falta em relação à culinária aqui no bairro? Era um bairro enorme lá em Belo Horizonte, Buritis, muito bom.
E o pessoal falou, poxa, sinto falta de comida saudável, essas coisas, não sei o quê. E eu fiz uma tabela no Excel com todas as respostas, tinha umas 200 respostas, e 30%, umas 60 e tantas respostas, eram falando sobre isso. Eu falei, ótimo, vou fazer comida saudável, funcional. Fui pesquisar o quê? E você foi cozinhar pra galera? Eu fui cozinhar pra galera. Olha só, mano. Aí eu comecei a fazer sanduíche natural, porque era um negócio que eu tinha um valor agregado, que eu tinha facilidade de produção, que enfim, não era tipo marmita, nada disso. Era sanduíche natural pra galera comer rápido, um bairro de muitos estudantes. Aí aquela ideia de copyright sem saber, né? De investigar o seu público-alvo. Começou certinho, Justamente. Saber o comportamento do público e tal. E nisso, a minha ideia, na verdade, era aprender a vender. Eu não sabia. Eu tinha Você tava na faculdade nessa época? Não, já tinha terminado. Só que eu tinha vergonha de vender. Eu queria aprender. E eu tinha terminado a faculdade de engenharia e comecei a vender sanduíche na porta de uma faculdade de engenharia. Curioso, né? Comecei a vender sanduíche. Sabia falar a linguagem deles, pô. Eu comecei a vender a sanduíche na porta da faculdade de engenharia. Só que era a venda 1 a 1 e eu não sabia que aquilo teria objeção. Qual era a objeção? Cara, você vai comprar comida de um cara que você nem conhece. A primeira objeção era essa. Tipo, eu te abordar na rua, quer comprar um sanduíche? Você vai falar, porra, não, tá maluco? Quem é você? Quem é você? Sei lá como é que você fez isso. Né? Então, assim, e sem contar que, pô, eu interrompi o cara no momento dele. Ele tava chegando na faculdade, eu tava lá, quer comprar sanduíche? Então, e era isso. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia como é que era esse processo. Mas eu tava disposto a aprender. E mais do que isso, eu tava disposto a aprender a vender. Que eu não sabia vender. Eu queria perder a vergonha. Só pegando um gancho disso aí, tem gente que às vezes não entendeu ainda que a principal objeção e a mãe de todas as objeções é a desconfiança. Sim. As pessoas são desconfiadas naturalmente, cara. Mas, beleza, aí você tem outras objeções que vão surgindo a partir disso. Total. E aí você falou que foi vencendo isso, né? As pessoas só compram de quem elas confiam, né? A gente só compra de quem a gente confia. E o copy é sobre isso, é você se mostrar confiável. Por isso que eu te falei no início do programa aqui, que era, cara, o copy, a venda, não é você passar a perna nas pessoas, é você mostrar para as pessoas que aquilo é bom para elas. Perfeito. Tipo, não quero te convencer do que você... Eu não consigo te convencer a comprar um biquíni, sei lá, né, para você. Você pode te convencer a comprar, mas eu não consigo te convencer a comprar um produto que é específico para mulheres, por exemplo, né? Tipo, eu consigo te convencer a comprar um produto que é bom para você. Sim. Poxa, entende? Então, assim, eu não consigo te convencer a comprar maquiagem. Não, compra essa daqui, você vai adorar, vai passar na sua pele, vai ficar lindo. Não, cara, não dá, sabe? Então, é mostrar pra você que aquilo é bom pra ti. Então, me fazer confiável. Falar, pô, pode confiar em mim, sabe? Essas coisas. E você vai ganhando, claro. Ganhando a conexão ali. Se conectando com o seu cliente. Então, e nessa questão das vendas lá, eu percebi que a primeira objeção era essa, cara. As pessoas não confiavam em mim, elas não me conheciam. E segundo, eu tava interrompendo as pessoas. Certo. A gente vê isso na internet, por exemplo. Quando você recebe um anúncio no Facebook ali, é um anúncio que tá te interrompendo. O cara primeiro ele tem que quebrar essa barreira. Ele tá interrompendo a sua experiência de uso ali. Por isso que as pessoas, muitas vezes, o Facebook toma muito cuidado com isso, inclusive. Verdade. Pra experiência não ficar ruim. Porque o usuário ele começa a se incomodar com aquilo. Fala, pô, coisa chata. Sabe? Então, por isso que o Facebook ele investe muito nessa inteligência para aparecer para você anúncios que você possa se interessar. Que são relevantes para cada público. Ele não vai te mostrar um anúncio que você não quer. Tipo, ele vai te mostrar um anúncio para aquilo, para a experiência ser boa. Porque senão, tu não vai comprar nunca. A partir do momento que eu percebi essa objeção, eu não tinha conhecimento nenhum de venda, né? Isso foi assim, coisas de semanas. Tipo, foi no mesmo mês que tudo isso aconteceu, de uma semana para outra. Eu passei uma semana tentando vender, vendia nada, vendia 1, 2 na noite ali, que eu ia e tava, caraca, que difícil, né? E entendendo essa dificuldade, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu não sei porquê, me deu um estalo de falar, cara, eu vou botar uma placa. Entendi, né? Eu falei, cara, o problema aqui tá sendo que as pessoas não me conhecem. Então eu tracei um diagnóstico ali, falei, qual que vai ser a minha solução, minha tentativa? Eu vou fazer uma placa e vou escrever, pô, vendo sanduíche natural, que eu não fico abordando as pessoas, eu tô ali. A pessoa vai me ver ali. E eu lembro que tinha um rapaz que vendia esses caras que vende doce e tal. E o cara ficava sentadinho lá, vendia pra caramba. E eu reparei aquilo, eu falei, vou fazer o mesmo. Então peguei, me modelei no que o cara fazia ali. Fui na papelaria, comprei uma cartolina lá, bem basicão mesmo. Peguei uma caneta e escrevi sanduíche natural, R$6. Algo assim, R$5. Acho que até tenho foto aqui. É mesmo? Sanduíche natural, R$5. Era baratíssimo. Eu tinha um custo de R$2, fora mão de obra e tal. Era minúscula, a venda era assim, não vendia nada, mas a ideia minha não era nem o dinheiro propriamente, mas era tipo, cara, eu tô aprendendo. Se colocar no movimento ali. Tô aprendendo. Depois eu penso em quanto que eu vou ganhar, mas tô aprendendo. E fiz a plaquinha.
E foi um estalo pra mim isso, porque naquele dia eu vendi tudo, cara. Eu não abordei ninguém, eu simplesmente sentei, fiquei sentado, as pessoas me viam e vinham até mim e compravam. Naquele dia eu vendi tudo que eu levei. E eu lembro que eu saí pulando de felicidade, que eu falei, caraca, é isso. E foi nesse momento que o Coop entrou na minha vida. Entendi. Porque eu vi que eu sabia anunciar. Foi o primeiro anúncio que você Foi o primeiro fez. anúncio que eu fiz e eu vi que deu certo. Eu vi, cara, anúncio funciona. Cartolina Ads. Às vezes a gente vê esses anúncios no Facebook, só estão lá porque funcionam. Se o anúncio não funcionar, a galera não para de fazer. Você fala, nossa, mas anúncio é muito chato, não sei o que lá. Mas funciona. Talvez não pra você, talvez não esse pra você, mas tá funcionando pra muitas outras pessoas. Então é sobre isso, sabe? E como que a gente pode, por exemplo, vamos colocar um exemplo hipotético de uma empresa que, sei lá, vende cartolina. Como que ela poderia fazer um anúncio? Pô, te coloquei numa cilada agora, Vende né? cartolina. Não, cara, você poderia me vender pra quem quer vender. Tipo eu, né? Quer começar a vender? Faça um anúncio aqui nessa cartolina. Não, cara, mas pra uma papelaria, vamos por isso. Como é que beleza. Como é que faz anúncio pra uma papelaria? Primeiro você traçar seu público-alvo. Quem que é? Sei lá. Você vai vender, porque aquilo que a gente estava conversando antes do programa. Você vai vender pra quem? Acho que é o primeiro ponto. Porque a gente tende a achar que a gente vende pra todo mundo, e não é verdade. Você nunca vende pra todo mundo, você sabe disso. Sim. Você vende pra um determinado tipo de pessoa, que é um determinado tipo que você pode se conectar melhor, que pode confiar em você, que pode precisar mais do seu serviço. Então, se eu tenho uma papelaria, pra quem que eu vou vender? Eu vou vender produtos, materiais escolares? Beleza, vou vender material escolar. Então, eu vou vender para pais de crianças com idade entre 3 e 10 anos, né? Então, eu vou vender para pais de crianças com idade entre 3 e 10 anos, que são pessoas aí na faixa dos 30 a 40 anos, né? Então, eu quero vender produto para essa galera. A primeira coisa, é um pessoal que já tem, talvez, um certo nível de consciência alto sobre a necessidade do material. Eles já sabem o que precisam comprar, né? Já tem ali a lista de material que eles precisam. Então eu tenho que mostrar os benefícios da minha oferta. Sim. Entende? Se fosse um pessoal que se fosse um produto que eles não tivessem um nível de consciência, eu teria que mostrar os benefícios do produto. Consegue entender? Repete isso aí, fazendo favor, porque tem ouro aí. Vamos lá. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo é entender o seu público. Tá. Então, e o seu produto. Meu público é tal público. A gente não tá nem falando de persona, tá falando de público-alvo mesmo. Que é mais amplo. É mais amplo. A persona é você saber a pessoa. É você falar, cara, é o Jefferson, contar ele é a história assim, dele. assado. Pois os problemas dele são esses, as dificuldades dele são essas, os desejos dele são esses, você entende. Só que persona é uma coisa que você mapeia. Você não cria persona, você mapeia de acordo com os seus clientes. Só entrando nesse assunto pra entender. Tá, então persona você não cria, você mapeia a partir do público que você atende. Exatamente. Legal. Você pega um perfil de uma pessoa do seu público mesmo, aí é pesquisa, é você entender o cara, conversar com o cara, entender as dores que ele tem. Ver aquele perfil de cliente que você gosta mais de atender, que tem mais potencial, né? Legal. Documentar o que eles traz, as informações, e falar, cara, eu tô vendendo pra esse cara. E tem outros tantos que são iguais a ele. Que se você falar daquele problema que ele tem, outros tantos vão se impactar com aquilo e falar, pô, eu também tenho esse problema. Então a persona é isso, a persona te traz inteligência. E muitas vezes você não tem só uma, você tem 2, 3, 5 no seu negócio. Perfeito, entende? perfeito. Mas o que eu estava te falando em relação ao produto e público é o seguinte, você entende primeiro, cara, vamos supor que eu não tenho cliente, eu tô começando agora. Então você vai traçar um público que você quer atender, né? Uma média de idade, demográfico e tudo mais. E você vai pegar o seu produto que você tem, a sua solução. Se a pessoa tem consciência do seu produto, você vai falar sobre a sua oferta. Certo. Meus diferenciais desse produto que você já conhece. Se a pessoa não tem consciência, você vai falar sobre o seu produto. Os diferenciais do produto. O que o produto pode fazer para ele. Se a pessoa não tem consciência nem do seu produto e nem da oferta, você vai falar dela. Entende? Você vai falar dos problemas que ela tem, que ela pode vir a ter por não ter aquele produto. Aí a gente entra naquele nível de consciência. Quando a pessoa tem um nível de consciência muito baixo, você vai falar dos problemas que ela tem. Você não vai falar nem do seu produto, nem da sua oferta. Você fala dos problemas que ela está vivendo. Que o seu produto lá na frente vão resolver. Tá. Entende? Por exemplo, se eu vendo maquiagem, né? A gente entra nesse assunto. E é uma menina que ela não sabe se maquiar. Ela nunca se maquiou. Ela nem assiste nada de maquiagem, nem sabe nada. E ela está vivendo a vida dela. Você vai mostrar para ela que talvez ela poderia ficar mais bonita se ela fizesse alguma coisa. Ou talvez você vai mostrar pra ela que, cara, as suas sardinhas te incomodam. Sabe? Tipo, às vezes ela tem sardinha. Ou a sua olheira te incomoda. Você vai tocar nessas dores que ela pode ter. Ou você vai mostrar pra ela que, pô, você gostaria de ficar mais bonita?
Aí ela vai falar, pô, gostaria. Mas como? Aí você começa a avançar, né, nesse processo. Aí você vai falar dos seus produtos. Então, porque eu tenho esse produto que ele pode fazer isso. Olha o que ele fez com essa pessoa aqui. Olha como é que ele melhorou essa pessoa aqui. Olha como que essa pessoa ficou depois que passou a usar esses produtos. Isso tudo é copy, né? Sabe uma questão que eu vejo? Às vezes as pessoas queimam a largada. Entendeu? Ela pega essa pessoa que tá sentindo a dor, né? E aí falando da maquiagem. Ela olha no espelho, se incomoda com a olheira, olha no espelho, se incomoda com a ruga, se incomoda com alguma marca de expressão, mas ela de repente vê um anúncio de alguém que está mal posicionado, que já está falando dos benefícios do produto para quem ainda não está pronto para comprar. E eu vejo isso acontecendo todo dia, né? De pessoas que não têm... Eu acho que é pensar assim, aquela tua amiga ou teu amigo que chega querendo um ombro amigo para poder chorar os problemas dele ou dela, tá? E aí chega, poxa, minha vida, não sei o que, tá difícil. Se você já chega pra ela falando, você tem que procurar um terapeuta. Você mata vai ela. te mandar pra... Entendeu? Você acabou com a amizade. E uma das coisas do copy, Jefferson, que acho que é muito importante, que eu aprendi, no copy, você tira a culpa da pessoa. Você tira tudo dela. Principalmente quando é mulher. Mulher mais ainda, mas homem também. Todo mundo. Seu público. Cara, por quê? No copy você vende pra pessoa uma situação onde ela vai estar, onde ela não está. Tipo, seja com produto, serviço. Cara, com o meu serviço, com o meu produto, você vai chegar ali onde você quer. Entendi. Mas, só que no copy você trabalhar isso, você trazer essa urgência que precisa, porque senão a gente posterga, a gente deixa pra depois. Aí você fala, cara, você tá nesse problema que você tem hoje, mas a culpa não é sua. O problema não é seu, porque se eu jogo pro cara aqui, por exemplo, o cara tá gordo. Eu falo, mano, você tá gordo porque você só come besteira. Pô, vamos mudar, vamos sair. O cara, ele afina. Ele fica tipo, nossa, eu sou um merda. Ele não tem esse impulso de sair. E no copy você precisa tirar essa culpa da pessoa. Você precisa jogar em outra coisa. A gente chama isso de inimigo comum. De você falar, cara, você tá gordo, mas a culpa não é sua. A culpa é do McDonald's que fica fazendo propaganda e fica te influenciando. A culpa é das reuniões de amigos, da sua vida social, que você acaba comendo demais e sem querer. A culpa dessas propagandas que você fica vendo, que fica te bombardeando com propaganda. A culpa é do estresse do seu dia a dia. Mas vamos lá, você consegue, você merece isso daqui. Sabe, você tira essa culpa da pessoa e ela fica energizada, ela fala, pô, eu vou querer, eu quero. Isso acontece, isso é fato, sabe? Você tocou num ponto que essa questão da estratégia do inimigo comum é muito interessante porque gera um sentimento, que é qual? A raiva. Quando você sente, pô... E as pessoas compram quando estão com raiva. É isso, esse é o ponto que eu queria chegar, porque assim, pra você ter ações das pessoas que você quer que comprem de você, porque assim, não é você que vende, é a pessoa que compra. Então tem que lembrar disso. Exato, ninguém gosta de vendedor. Não, então a pessoa, a decisão é dela. Então assim, quando você gera ou facilita um sentimento de raiva na pessoa que está do outro lado, o que acontece? Essa pessoa, ela quer tomar uma ação. E aí qual que é a ação que geralmente a gente faz quando tá com raiva? Luta ou fuga? Sim, exato. E aí você vai precisar mapear. E eu tô vendo que é muito uma estratégia psicológica, né? De você entender a cabeça do... Mas é sobre isso. É pensar que você tá ajudando o cara. Você tá fazendo isso pra ajudar o cara. Porque às vezes o cara ele não consegue sozinho enxergar essa possibilidade. E no copy, a gente fala, né? Mas no copy a gente entende que você precisa pintar um quadro pro cara mesmo. E pintar um quadro é, cara, mostrar como que a vida dele vai ser quando ele chegar lá. Entendi. Porque todo mundo tá insatisfeito. Todo mundo tem algum ponto que precisa melhorar, seja em qualquer coisa. Seja na maquiagem, seja na vida pessoal, seja na condição física. Todo mundo quer melhorar em algo, alimentação, né? Então, o copy é você falar, cara, dá pra ser melhor. Mas aí você precisa ter esses artifícios, esses argumentos. Falar, cara, você não é melhor e a culpa não é sua. Mas dá pra ser. Vamos lá, a culpa é de fulano de tal. Você tira a culpa do cara, mas pinta esse quadro pro cara falar, caraca, eu consigo. Dá pra chegar, né? Então eu consigo. O cara vai começar a se convencer disso. Porque se ele não se convence disso, se ele, beleza, ele vê a vida do Neymar lá. Ele fala, é muito distante, eu não vou chegar nesse cara. Ele vê a vida às vezes do vizinho dele que é rico, ao invés dele olhar pra aquilo e ver como uma possibilidade, é até natural da pessoa denegrir a imagem do outro que tá dando bem, tá indo bem, porque ela não consegue se enxergar lá. Tipo, ela acha que ela é o problema, que a culpa é dela, isso, aquilo. E no copy você tá ajudando ela, tirando essa carga de cima dela e mostrando, cara, dá pra você fazer. Dá pra você comer melhor, dá pra você se alimentar melhor, dá pra você parar de reclamar.
O copy é sobre isso, é sobre você incentivar e mostrar pro cara que pode ser melhor. Sabe? Entendi. Interessante isso. E aí você faz esse trabalho hoje com a sua esposa, né? Com a Sim. Bela, que é maquiadora. E Sim. conta um pouco pra gente como que surgiu essa ideia de se posicionar nesse mercado. Então, a Bela minha esposa, ela é maquiadora há quase 20 anos já. E enfim, já trabalhou muito com isso, virava dias, finais de semana direto trabalhando, atendeu centenas de noivas, essa coisa toda. E ela tem muita experiência. É que a gente estava até comentando sobre isso antes do programa, que ela tem muita experiência, assim como a gente, todo mundo tem experiência em alguma coisa, né? E a gente, enfim, tudo que você tem de conhecimento é mais conhecimento de que muitas pessoas. Às vezes, por exemplo, você sabe se comunicar melhor do que a maioria das pessoas. E isso pode virar produto, né? Legal. Você pode vender isso. Sim. Porque as pessoas querem aprender a se comunicar. Às vezes você sabe, a Luciana sabe se organizar melhor do que os outros. E tem muita gente que é desorganizada. Então ela pode vender, ela pode criar, empacotar esse conhecimento dela e vender isso para os outros. Tem gente que quer aprender a fazer um podcast, mas não sabe como é que eu começo, para onde que eu vou. Você pode ensinar pessoas a fazer podcast. Então todo o conhecimento que você tem, que você acha que é irrelevante, é um conhecimento que a pessoa precisa, que muitas pessoas precisam. Perfeito. Então, seja, cara, de qualquer coisa. Seja uma maneira diferente que você tem de dobrar a sua camisa. É a sua maneira. E tem gente que não sabe dobrar a camisa. E é legal você ter falado disso, que é exatamente o que a gente defende de você criar um infoproduto, uma mentoria, Sim. começando ali, validando com o público. Total, né? exatamente. Aí, é claro, vai do valor da sua oferta. Sim. Cara, a minha oferta, quanto que sua oferta muda na vida das pessoas? Quanto que o seu conhecimento muda? Pô, se você sabe dobrar a camisa, quanto que isso pode gerar de valor para alguém? Ah, não, se você sabe lavar o seu sapato de forma diferente, quanto que isso pode gerar de valor para alguém? Pô, você lava muito rápido, você sabe lavar o sapato em 5 minutos? Você tem um método que você desenvolveu? Ou, sabe? Então, assim... Pegar o diferencial. É o seu diferencial, porque às vezes o seu diferencial, aquele seu conhecimento, se você olhar, tem muita gente que sofre com aquilo, que perde muito tempo, que perde oportunidades por não saber aquilo, e você empacotar e vender. E como que dá pra descobrir isso? Como que o cara consegue descobrir o diferencial dele? Olhar pra dentro. O que você faz? Por exemplo, eu sempre gostei de cozinhar. Igual eu te falei. Eu não sou ótimo cozinheiro, até porque requer muita prática e tal, mas gostava, sempre gostei. E por eu gostar, eu entendo que eu sei cozinhar melhor do que muita gente. Uhum. Mesmo não sendo, né, longe de ser um ótimo cozinheiro, mas eu sei cozinhar melhor do que às vezes você, por exemplo. Não, você não. Eu sou quase o Rodrigo Hilbert, pô. Eu não duvido que você é um cara multitarefas. Não, mas tô brincando, mas eu entendi. Não, mas assim, sabe? Tipo, às vezes eu sei cozinhar mais do que muita gente. E aquilo que eu sei cozinhar, se eu falar, cara, beleza, eu gosto de cozinhar, eu sei cozinhar, eu quero melhorar nisso, vou melhorar nisso, mas eu quero trabalhar com isso. Então eu começo a desenvolver a minha maneira de cozinhar, às vezes eu organizo da minha forma, às vezes faço as minhas receitas, testo e vou ensinando as pessoas a fazer aquilo. Entendi. Então, como que eu descubro o que eu sei fazer? É justamente sobre isso. O que eu gosto de fazer? Acho que começa por aí, né? Mas o que eu gosto, o que eu faço um pouquinho melhor, não é muito melhor, um pouquinho melhor do que as outras pessoas. Bacana. Sabe? Você olhar pra dentro mesmo e falar, pô, eu gosto de me comunicar. Ponto. Isso é produto. E aí é um indício, legal isso, porque é um indício de que, tá, eu gosto disso. Deixa eu ver se isso aqui é um ponto realmente de destaque. Aí você olha pras pessoas. O que as pessoas, como elas me reconhecem, né? Exato. Então, pô, não, o pessoal não, realmente, ó, o Magno, ele cozinha bem, cara. Exato. Pô, uma vez eu fui almoçar na casa dele e, cara, que isso. Exatamente. Né? Ainda fica aí o convite pra você me convidar. Bora pra Juiz de Fora, eu já vou convidar mesmo, viu? Beleza. Que às vezes vai ter coragem de ir lá, pegar a estrada. Bora. Cara, mas é sobre isso, assim. Então, por exemplo, cara, você nem cozinha tão bem, vamos por aí, mas você sabe fazer bolo, né? Aí você começa a fazer bolo. Não é sobre cozinhar, é sobre fazer bolo. Entendi. Ou às vezes você fala, cara, eu sei fazer bolo de chocolate, você vai começar a fazer só bolo de chocolate, mas já é alguma coisa, já é melhor do que outras pessoas e talvez outras pessoas queiram aprender a fazer bolo de chocolate também. Então, aí a gente entrou num ponto bom, porque às vezes a pessoa é muito boa nisso, mas ela não sabe como se posicionar. Justamente. Que aí é onde entra a copy de novo. Exatamente. Né? Aí é tudo isso, tudo parte da estratégia. Você olhar pra dentro e falar, cara, beleza, eu sei cozinhar. Tá, mas o que eu sei cozinhar? Eu sei cozinhar o quê? Eu sei cozinhar peixe? Pô, não sei tanto. Sei fazer carne? Sei. Sei fazer churrasco? Pô, churrasco eu sei, eu gosto de fazer churrasco. Então, pô, se posiciona aí. Aí já começa.
se posiciona o quê? Você começa a fazer churrasco. Começa a ensinar as pessoas a fazer churrasco. Tem gente na internet que tá milionário fazendo isso. É verdade, vendendo curso de churrasco. E-book. Quantas pessoas na hora de fazer churrasco não sabem? Queima a carne, faz tudo errado, fica aquela merda. Então, assim, cara, ensina as pessoas a fazer isso que você sabe. Aí, Lu. A Lu é uma ótima churrasqueira, cara. Vamos fazer um e-book de churrasco, tá? Ótimo, maravilhoso, justamente sobre isso. É você olhar pra dentro e se posicionar dentro de um mercado com aquilo que você sabe. Então, pô, se eu sei fazer churrasco, mas às vezes o churrasco ainda tu pode ser mais cirúrgico ainda. Às vezes é churrasco de picanha, eu só vou fazer picanha. Eu vou ser especialista em picanha, sabe? Às vezes eu sei um churrasco, parrilha, eu vou ser especialista em parrilha. Sei lá, então assim, não é só churrasco, é parrilha, você vai falar só sobre aquilo. Depois tu vai expandindo. O que é parrilha? Parrilha é um churrasco argentino. Tá, que é com lenha, né? É, aquela coisa. Entendi. Então assim, você vai se posicionar naquilo, depois até tu pode ir expandindo. A gente usa até, tem uma frase famosa no mercado que fala que o nicho te protege. Quando você nicha muito, por exemplo, você trabalha com comunicação. Cara, beleza, você trabalha com comunicação, então eu vou trabalhar com comunicação para empreendedores, para empresários, ponto. Não é comunicação para todo mundo, é comunicação voltada para negócio. É um nicho. Você está dentro do nicho e esse nicho te protege. Por quê? O que significa que o nicho te protege? O nicho, ele entende o valor daquilo e você não fala para as pessoas que estão fora, você fala só para aquele grupinho. E você começa a ter relevância dentro daquele grupinho até um ponto que você começa a galgar espaço fora, que é o que acontece naturalmente. Fura a bolha. Fura a bolha. Aí você sai do comunicação para empreendedores para comunicação para estudantes também. Aí daqui a pouco comunicação para geral. Aí daqui a pouco você já tá falando sobre relacionamento, sobre marketing pessoal. Aí daqui a pouco você tá no topo do mercado falando. Teve um especialista que cunhou o termo, né? 1000 fans. Quando você consegue os primeiros 1000 ali que tipo, adoram tua marca, que... Te pagam R$1.000 por ano, você fica vergonha. Porque essas pessoas, elas viram advogado da tua marca, Exatamente. né? E elas se sentem pertencentes. Exatamente. E aí tá, beleza. Aí o cara descobriu, pô, sou especialista em fazer picanha na parrilha. Qual que é o próximo passo e quais são os elementos que ele precisa ter, falando de copyright, para que ele consiga ter o resultado? Cara, então, primeira coisa é a gente pensar nisso, no posicionamento. Pensou no posicionamento, primeiro você precisa pensar o quê? Qual vai ser a sua estratégia de conteúdo? Como que você vai comunicar isso para as pessoas? Porque tem as formas de fazer, né? Uhum. Então, como é que você vai comunicar isso que você sabe? Não é simplesmente pegar, claro, você pode pegar um celular e gravar, mas você pode testar formas de comunicação. Como? Faz um benchmark. O que é benchmark? É você procurar referências no mercado. Seja no mercado de churrasco, seja em outros mercados. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue isso mais fácil. Antigamente, você tinha que buscar, sei lá, na TV, nos jornais. Com a internet, você consegue encontrar pessoas. Como é que essas pessoas fazem? O que está dando certo? Então, você busca o que está dando certo e vai modelando com aquilo que você sabe fazer. Então, por exemplo, cara, e busca ali a sua... Eu costumo falar, as suas características. É muito importante. Porque, às vezes, você é um cara extrovertido. E você vê que um cara lá que nem é tão extrovertido tá dando certo e você se lima daquela sua extroversão porque fala, pô, acho que tem que ser mais sério. Não, a sua característica é extroversão. Então trabalha com isso. Usa essa extroversão, essa sua característica forte a seu favor, vai lá lapidando. Muito bom. Entende? Mas dentro do formato de conteúdo que você vai buscando e vai testando. Mas trazendo à tona a sua personalidade é fundamental. É por isso que muita gente acha que na internet para dar certo tem que fazer dancinha. Porque não entendeu como modelar isso. Justamente. Acha que modelar é copiar e colar. E não Exato, não é, pelo contrário. Então, assim, buscar a sua personalidade. É difícil isso. É difícil você falar, cara, mas eu não sei se eu sou tão bom, se eu sou tão bom com humor, se eu sou um cara tão humorado, ou não sei se eu sou um cara tão criativo. Aí o cara fica se limando, né? Porque é aquilo, pô, descreva você, você começa. Você tem você sabe quem é você, mas na hora que eu te pergunto, descreva você, que você tem que olhar pra dentro, você tem essa dificuldade. Verdade. Né? De falar, pô, eu não sei me descrever tão bem. Então é um processo, você tem que... Mas é teste e falar, cara, pô, pergunta pros seus amigos, né? Pô, como é que você acha que eu sou? O que você acha que é um ponto que você... Como é que você me definiria em uma palavra? Então eu vou deixar a sugestão aí pra quem tá nos assistindo, que isso aqui que você passou é outro ouro, que dever de casa, tá, pessoal? Você vai colocar lá no seu story uma caixinha de pergunta. Boa. Como você me descreve uma palavra? E aí, mas só quem vai responder são os meus amigos e familiares. É isso que a gente quer. Exato. Tá? Pra você ter compreensão do seu diferencial. Porque às vezes, a partir dessa pesquisa, você vai inclusive entender o que você pode mudar do seu comportamento. Porque você não tem aquela coisa, né, de
o efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Exatamente. Não. Se a pessoa fala assim, você é uma pessoa de gênio forte, você é uma pessoa... Opa, então talvez você seja... Né, Justo, tem espaço pra isso. Sim. Se você é uma pessoa de gênio forte, traz isso pra sua a seu favor. Seja uma pessoa autoritária, mas se fala for, com vontade. Mas se for um negócio que incomoda a pessoa, por exemplo, é uma oportunidade dela mudar trabalhar também, óbvio, isso. com certeza. Né? Mas assim, é porque a gente é muito crítico com a gente mesmo. É verdade. Então, às vezes você fala, não, mas eu sou um gênio forte, as pessoas reclamam. Cara, mas talvez isso seja bom pro seu conteúdo. Porque... traz isso pro conteúdo de uma forma, claro, interessante, mas agora tu vai pegar, tu vai fazer assim, tu vai fazer assado. Não fica. Se você é um cara assim, um cara firme, seja firme no seu conteúdo, que as pessoas vão se conectar com você, você tá sendo autêntico. Essa é a Perfeito. questão. Então, assim, em relação ao conteúdo, em relação a essa. Como que a pessoa usa isso a favor dela, né? Esse conhecimento, como que ela transmite isso, é sendo ela mesma. Isso é básico. Com a minha esposa, a gente está trabalhando. E assim, é fazer, né? Fazer todo dia. A prática leva à perfeição. Com a minha esposa, a gente está trabalhando justamente isso, de entender qual que é a questão. Tipo, ela sabe, ela é ótima maquiadora, ela é ótima professora, mas a gente está entendendo qual que é a melhor forma de comunicar os atributos dela. Certo. Porque, será que ela é tão... Será que o humor é uma característica forte dela? Talvez não tanto, mas tem outras. Sim. Sabe? Ela não precisa ser engraçadona se não for parte do perfil dela. Essa é a questão. As pessoas acham que elas têm que ser criativas, engraçadas. Que elas têm que ser divertidas, que as pessoas... Não, nem sempre. Nem sempre, pelo contrário. Você tem que ser você. Mas e trazer sua personalidade de forma relevante. Como isso? Buscando, cara. Você tem suas características, eu tenho as minhas. Às vezes eu também não sou um cara engraçadão, então se eu produzir conteúdo, eu tenho que ser um cara, que eu transmita a minha mensagem, que eu consiga até, sei lá, eu sou às vezes, vamos pôr que eu seja um cara estressado, que eu consiga ser estressado no conteúdo, sabe? Mas as pessoas se interessam por isso, porque elas veem que eu sou verdadeiro. Se conecta com a sua autenticidade. Exatamente. Então, acho que isso é o principal. Aí depois, entrando nesse assunto, a gente já falou de posicionamento, falou de conteúdo, a gente tem que falar da oferta, o que você vai vender, né? Aquilo que a gente estava falando em relação ao conhecimento. Isso é copy, né? De você falar, cara, beleza, eu sei fazer bolo, então eu vou ensinar as pessoas a fazer bolo. Ou você pode vender bolo, ou você pode vender e-book de fazer bolo, você pode vender um curso de como fazer bolo. E tem vários por aí. E qual que é o maior erro assim, que você percebe na hora da oferta? É não ter a oferta bem definida. É você não saber exatamente o que você vai entregar. Isso é o principal. Não saber o que vai entregar? Esse é o principal. As pessoas falam, mas eu... Aí às vezes a pessoa acha que o que ela tá entregando é pouco, ela tem que colocar muita coisa. Tá, eu vou então colocar esses bons, eu vou oferecer isso, vou oferecer aquilo. A pessoa se perde naquela oferta. Fica bom demais pra ser verdade. Fica bom demais pra ser verdade, exatamente. Ou tem muito pouco, ou a pessoa cobra muito alto também a precificação, né? Ela coloca um preço lá em cima e não entrega conforme. Porque acho que o principal erro na oferta é esse, é você não alinhar o que você vai entregar com o que você tá cobrando. Perfeito. Porque é aquilo que eu te falei, tipo, se eu tô te vendendo algo, eu tô te vendendo algo que o que eu te entrego tem mais valor do que o dinheiro que você me dá. Entende? E se isso não for verdade, não acontece, o negócio morre. Eu posso até fazer umas vendas, mas não vai. Entende? Isso tem a ver também com percepção, né? Justo. Porque percepção de valor, ela precisa ser sua na hora de colocar o preço, porque você tem que se sentir valorizado como profissional, como empresa, mas o seu cliente ele precisa ver o valor também do que ele está recebendo, porque senão... mas aí entra naquele ponto que a gente estava falando lá no início, de você mostrar o valor do seu produto para ele. Entendi. Né? E assim, o seu cliente, para ele comprar de você, ele precisa ver esse valor, senão ele não compra, pô. Como é que eu vou te dar o dinheiro que eu não vejo valor naquilo? Exato. Que não tem valor para mim. Que eu não enxerguei, que você não conseguiu me mostrar o valor. Eu só compro aquilo que eu sei, porque o dinheiro que eu tenho vale menos do que o que você tem pra me dar. Se você... É aquilo de vender água no deserto, né? Quando você pagaria, você tá no deserto, quando você pagaria pra uma garrafa de água lá? Cara, o dinheiro que eu tivesse na bolsa, eu tô com sede, pô. Sabe? Então é sobre isso. Esse daqui dinheiro não vale nada pra mim. O que vale é a água que você vai me dar. É água. Perfeito, cara. Então, assim, a questão do valor, e é muito intrínseco isso, é muito relativo. Tipo, o que vale pra mim não vale pra você. Ponto. Mas é por isso que a gente entra naquele ponto de você saber pra quem você tá falando e pra quem você não está falando. Pô, se eu vendo bolo, eu não tô falando pro empresário. O empresário vai comprar de mim, o cara que tá dono de empresa e vai comprar como fazer bolo. Cara, eu acho que principalmente saber pra quem você não tá falando, concorda comigo? Porque quando você tem clareza de que eu não estou falando com essa turma aqui, você automaticamente já começa a se posicionar. E aí as pessoas que se conectam com o que você está oferecendo, elas sentem assim, é comigo que está falando. E assim, e a galera que não ela não vai te fazer gastar verba
com o anúncio, porque ele vai entender, não é Justo. pra mim. Né? Então, por exemplo, tem um parceiro nosso que é médico. Nos anúncios dele, a gente entendeu, e aí fica até a dica, tá? Pra quem trabalha com médico e quer vender pra outros médicos. Na sua copy, direcione muito bem, médico, e fale o nome da profissão. Não, é isso, vamos Né? entrar lá. Uma coisa, é bom que você tocou nesse assunto. Na copy, é principal, nada acontece na copy se você não tiver a atenção da pessoa. Né? A gente, hoje em dia, a atenção a moeda do mundo é a atenção. Né? A atenção é vendida, é comercializada. Cara, nada é de graça, então se você tem uma rede social de graça é porque eles estão vendendo a atenção. A atenção que você dá para a rede social é vendida para os anunciantes, né? Isso vale para tudo. E bom, acho que todo mundo sabe, quem não souber tá sabendo agora, a moeda do século XXI é a atenção. Sim. E quando você tem atenção, a pessoa, ainda mais hoje em dia que você é tão bombardeado com tanta informação, todo mundo tem um segundo de atenção, 2 segundos ali no máximo que ele olha pra você e te dá uma atenção. Tu precisa ser claro naquilo. É o que o pessoal fala hoje em dia, que tá muito difundido, que é, cara, os 3 primeiros segundos dos vídeos é o que conta muito, porque, e é verdade, isso vale pra um banner, um banner na rua que você vê, Outdoor. Não faltou essa palavra. Isso vale pra um outdoor. Cara, se eu tenho um outdoor num ponto movimentado, tá todo mundo olhando, eu tenho que buscar a atenção daquelas pessoas. Elas estão olhando ali por segundos. Então elas têm que impactar. E como que eu faço isso? Primeiro cara, pra quem que eu tô falando? Então, se eu tô falando pra médico, primeira coisa, tem que ter médico no meu título. O título, ele tem que ser curto, preciso e direto. Tem que falar pra quem... Tem que mostrar o benefício pra quem é, o que você tá oferecendo, sabe? Então, se eu tô falando com médico, cara, eu tô falando com médico. Se eu tô falando marketing pra médico, tem que ter isso no título. Seja como for. Então, se eu tô falando... Por quê? Existe uma outra frase que é muito difundida no meio, que é, cara... marketing é transformar segundos em minutos. Já deve ter ouvido falar. Que é você transformar... O marketing... Minutos em segundos. Não, segundos em minutos. Segundos em minutos? Marketing é você transformar segundos, que a pessoa te dá atenção, em minutos de relacionamento com Olha ela. que legal, hein? Isso é muito forte, muito preciso. Que legal. Marketing é isso, copyright é isso. É você transformar 2, 3 segundos em 1 minuto de atenção, 2 minutos, 1 hora. Você ganhar mais tempo com ela. Você ganhar mais tempo. Então você mostra de fato, você impacta aquela pessoa, você tem uma chance só de fazer aquilo. Você só tem uma chance de impactar as pessoas. Então você impacta a pessoa ali. É claro, na rede social você fica pagando, o Facebook fica mostrando seu anúncio várias vezes. Mas são por pouquíssimos segundos. Então você tem que impactar. Quanto mais vezes você mostra para os seus anúncios, mais você está pagando para mostrar. Então Sim. Você tem que ser preciso na sua comunicação. E isso é um ponto-chave do copywriter, que é o título. Cara, o título... David Ogilvy, não sei se você já ouviu falar, David Ogilvy, até recomendo a lerem os livros dele, são muito bons. Ele foi o maior copywriter da história, sim, eu vejo. E ele falava que o título do seu anúncio, da sua carta de vendas, de qualquer coisa, ele precisa ter 80% do seu tempo desprendido no título. Sabe? Pô, se eu vou fazer um anúncio, cara, gasta máximo do tempo que você puder no título. É mesmo? O seu título tem que ser preciso, ele tem que comunicar e tem que ser certeiro, um tiro só. Sabe? Tem que transmitir o que você quer no título. Porque ali estão os 3 primeiros segundos. Ele falou, cara, 80% das pessoas, elas param no título. Esse é o ponto. 80% das pessoas que veem o seu anúncio, elas só veem o título, elas não veem mais. Então você precisa no título impactar essas pessoas, porque você está gastando dinheiro. Aí quem usa e-mail marketing também. Mesma coisa, o título, o e-mail marketing, por exemplo, cara, você recebe um monte de e-mail, qual que você abre? Geralmente é um e-mail de alguém que você gosta, que você conhece, ou um título, o anúncio, o assunto te chamou a atenção no e-mail. Então, aquele assunto ali, às vezes é um assunto meio clickbait. Clickbait é aquele que a gente fala, né? Que para caça cliques, né? Por exemplo, essas matérias de jornais que você vê na sensacionalista. Sensacionalistas é clickbait, que é o quê? Cara, expandir, às vezes até mentir num título. Só para poder pegar sua atenção. Chamar a sua atenção. Então, assim, não seja esse cara, mas você vê, às vezes os assuntos são meio clickbaits e tal. Poxa, sei lá, faça, sei lá... Poxa, o Papa morreu. A pessoa manda no assunto, o Papa morreu. Você fala, que isso, o Papa morreu? Tem nada a ver com o assunto, mas a pessoa trouxe aquilo pra você falar, pra você abrir e falar, cara, o que é isso? Como assim o Papa morreu? Às vezes o pessoal mata, sei lá, o Roberto Carlos morreu. Aí você vê a notícia lá, o clickbait é isso, né? Você forçar uma situação só pelo clique ali. Tem um pessoal que tem feito de negócio que assim o meu negócio vai fechar. E aí, tipo assim, vai fechar por um dia pra poder receber. Cara, isso é muito... Eu não sei por que faz isso, é muito frustrante, cara. E a frustração mata o seu relacionamento com o seu cliente.
A pior coisa é você usar isso, usar um clickbait para atrair seu cliente e ele chegar lá e falar, putz, que merda, mano. Você tem a atenção do cara e você perde aquela atenção, você perde aquele contato porque tu não foi verdadeiro. Sim. Sabe? Sim, sim. Por exemplo, você vê isso, cara, recebi um anúncio desse mesmo, eu falei, caraca, essa marca tá acabando. Mas é porque todo mundo. Aí começa a ficar batido, igual aqueles vídeos de 3 primeiros segundos que o cara chuta a bola, aí bate não sei o que, o cara cai. Aí começa. Eu caí. Procura-se, né? Procura-se. Nossa, mano. Procura-se. Pô, pessoal, aqui, vamos combinar? Isso, dá pra ser mais criativo, né? Dá. Muito mais. Eu tava explicando pro meu filho esses dias o que é quebrar galho. Ele não sabe. Que a vovó dele, né? A minha sogra, ela ajudou a gente lá. Aí eu falei, caraca, vovó, obrigado, você quebrou um galho. Meu filho, o que é quebrar galho, papai? Mas é sobre isso. O ChatGPT não sabe o que é quebrar galho, mas você pode usar isso na sua copy, entende? Essas palavras, isso é criatividade. É você buscar a comunicação com o seu público. O seu público usa esse termo. O ChatGPT não sabe o que é isso. Então é você buscar se comunicar, se alinhar com o seu público, falar, cara, meu público usa esse termo, esse jargão. E essa é a criatividade que chama atenção, que é legal, que gera valor. Copyright é você comunicar de forma que gere valor para sua marca e não que denigra Então ela. eu vou trazer uma pergunta polêmica agora. Que agora, velho. Rapaz, agora que você falou do ChatGPT, tô falando da inteligência artificial. A inteligência artificial que eu uso, ela tem me agradecido porque eu tô ensinando algumas coisas pra ela. Porque quando ela, né, igual seu filho te perguntou, o que é quebrar galho? Então, quando eu vejo que ela não entendeu alguma coisa, eu vou e falo assim, olha, você não entendeu bem. É isso aqui que eu quis dizer. Aí ela, nossa, muito obrigado que você tá me ajudando, eu tô aprendendo muito contigo. A inteligência artificial falando comigo. Porra, eu me sinto um cara de QI 1 milhão, entendeu? Mas beleza. Sou mais inteligente que a inteligência artificial. Só que vai chegar um momento que ela vai me passar, cara. Entendeu? Normal, E assim, já agora... passou, na verdade. Pô, cara, aí você me fala isso, você me magoa. Mas eu tô brincando. Mas aí, beleza, já passou, tá? E vai passar cada vez mais. Sim. Ela vai tomar o emprego do copywriter? Cara, mas... Aí, ó, essa pergunta... Não, então, por mais que ela passe, a inteligência artificial não toma o emprego do copywriter nem de ninguém. É mesmo? Ela é uma ferramenta pra você usar. Ela toma o emprego daquelas pessoas que não sabem fazer uso dela. Ela toma emprego... Porque, assim, a inteligência artificial é igual, né, tudo na vida. Essas evoluções, por exemplo, né? O carro tomou o emprego das carroças. Cara, não é que dos E o carro autônomo? Né? Então, o carro autônomo tá melhor do que os carros? Cara, são coisas diferentes. Mas, por exemplo, no copywriter, que é uma questão de criação, cara, o ChatGPT, por mais que ele saiba, ele não sente as emoções, ele não tem isso, ele não sabe o que é tomar um cafezinho quente, sabe? Ele não sabe o que é tomar um cafezinho sem açúcar, quente, gostoso, no momento que você precisa, no frio. Ele não sabe isso. Por mais que você ensine pra ele, mas ele não vive, não tem essa questão. Ele não sabe o momento que vai usar isso ao certo. Ele não sabe transmitir as emoções. E se um dia ele souber? Não tem como. Aí ele vai dominar o mundo, porque ele não consegue, não tem como o chat saber. Ele não vive as emoções, ele não sabe o que é ter um filho. Ele não sabe o que é você pegar o seu filho na maternidade. Ele não sabe qual a sensação que você tem ao fazer isso. Mas se ele soubesse, eu explicar pra ele, mas não é verdadeiro. Não é verídico. Então, assim, o ChatGPT ele é maravilhoso pro copywriter que sabe usar ele. Porque, cara, ele te ajuda muito. E não é ajudar na criação em si. Pode ajudar, às vezes, você, tô sem ideia pra título, tô sem ideia pra anúncios, tô sem ideia pra criativos. Você começa, o ChatGPT ele traz referências, traz ideias, que você vai modelando. Isso é interessante. Você fala, beleza, mas eu vou trocar essa palavra aqui, porque essa palavra impacta mais. É ótimo, o ChatGPT é uma baita ferramenta pra quem sabe usar. Mas ele não toma o seu lugar. Não tem como. Entendi. Sabe? Empresas que fazem isso, empresas que, vou demitir os copywriters para usar o ChatGPT. Cara, não vai. Não vai. Você vai perder resultados, vai perder valor. Sua comunicação vai ficar... vai ser uma comunicação completa, mas vai perder o contato. A parte humana. Exatamente. Então, assim, o chat é maravilhoso. Maravilhoso para fazer pesquisa, maravilhoso para buscar referência, maravilhoso até para te ajudar na criação. Mas para criar por você... Não vai rolar. Não vai. Tipo, não tem como. É impossível. Ele não sabe o que é você sair na chuva. Tomar um banho de chuva. Ele não sabe o que é isso, pô. Ele não sabe transmitir, descrever isso. Ele até tenta. Pode até aprender, mas não fica tão verdadeiro. E no momento certo, como a gente faz. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, cara, legal você falar isso. Mas é uma baita ferramenta. E assim, tem gente que às vezes usa como muleta.
Sim, a maioria. Entendeu? Principalmente os que não são criativos. E aí, É muito esse sobre lance isso. da criatividade tem a ver com até desaprender. É o que eu sempre Sim, falo, porque, total. cara, criatividade tá dentro da gente, né? Cara, eu uso o ChatGPT pra caramba. Tipo, faço muita pesquisa nele. Ele me ajuda demais. E vai me ajudar cada vez mais. E porque o ChatGPT, ele te lima muitas coisas. Pô, fazer pesquisa dá trabalho. Fazer pesquisa é chato. E tem que fazer pesquisa, não é que você não tem que fazer. Mas o ChatGPT, ele te ajuda a te direcionar na pesquisa. Ele te ajuda a te direcionar onde que você tem que ir, o que que você tem que buscar, qual o problema do seu cliente. Ele vai te dando norte. Sim. Mas assim, o X da questão tá além daquilo, sabe? Acho que é sobre isso. E é um ponto legal que você falou, já que a gente tá falando de inteligência artificial, eu vejo que posicionamento, ele precisa acontecer na internet, não só nas redes sociais. Precisa acontecer também de você ter um site, de você... Porque, Sim. né? E aí, assim, hoje em dia, o cara, mesmo que não seja um programador, ele consegue fazer um site sem programar. Sim, total. E assim, eu já quero até dar a dica aqui da Hostinger. Maravilhoso, eu uso muito. Cara, o cara quer fazer um site, né? A pessoa quer fazer um site para a empresa dele. Ah, Jeff, mas é caro contratar um programador, é caro, não sei. Beleza, vai na Hostinger em 3 etapas. Você cria seu site, coloca lá para inteligência artificial o que você quer. Só pegando um gancho aqui, você não precisa ser um especialista para fazer. É claro, você precisa entender a sua comunicação. O que você quer trazer ali? O que você quer evidenciar ali? Então ele vai te dar ali um site, uma página, você vai ajustar como você quer e tá pronto. Em poucos cliques você tem um site pronto. Compra o domínio, coloca para rodar ali dentro do servidor, tudo com a Hostinger, tá? Maravilhoso. Então, ó, tá aqui o QR Code na tela, link na descrição. O valor cabe no bolso. Só isso que eu prometo para vocês. Mandei bem na cópia? Demais, muito bem. Faltou só o CTA. Faltou só o CTA. Mira o seu celular aqui nesse Aí, QR ó, Code. mira o celular e E faça o seu cadastro. faça o Porque você precisa, né, no COP, você Sim. precisa falar o que a pessoa tem que fazer, senão ela... Ah, tá, Fica na dúvida. depois eu faço isso, então. Não, faz agora, mira aqui, ó. 5 segundos aí pra você fazer isso agora, enquanto a gente tá continuando. Acho que é sobre isso. É isso. E do you speak English? A little Ainda bit? não, ainda não, tô precisando aprender. Ó, mais de 20 idiomas, assinatura vitalícia, você não precisa pagar mensalidades nem anuidades. Isso é por tempo como é que limitado. funciona? Você paga uma vez só, você tem acesso a mais de 20 idiomas pelo Mas Rosetta ao Stone. vivo? Aulas gravadas? Você tem aulas gravadas, você tem interação, cara, vale muito a pena, dá uma olhadinha lá, tá? Ah, mas Jeff, eu não quero, por exemplo, eu tô estudando mandarim também. Ah, eu não, Que maneiro. não quero aprender italiano, não quero aprender outros, só quero aprender inglês. Legal. Então, menos de R$50 por mês. Você vai lá, é claro, né, isso aqui é por tempo limitado, então é importante deixar isso claro, porque senão o cara fica, pô, tá lá em 2030, não, mas eu vi o vídeo, calma aí, coração, a gente tá gravando em 2024, entendeu? Então, dá uma olhada lá e vê o que eles têm pra te oferecer, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Aponta seu celular ou então clica no link, tá? Essa é outra coisa do COP que você usou muito bem, cara. A questão da escassez. É muito necessário. Porque você traz para valor presente, você traz para agora. Você fala, cara, só tem até hoje para fazer isso. Você coloca escassez de tempo, escassez de vagas, né? De produtos, de quantidade. Então, cara, é só até hoje, é só até semana que vem. Mas não, tipo, não, quando você quiser, aí quando quiser. Aí já era. Então, essa escassez, a gente, né? Os gatilhos mentais, a escassez é um deles. A questão dos gatilhos, que é isso, você, cara, falar pro cara tomar a decisão agora. Pro cara, o gatilho é o cara fazer. É o gatilho, né? O cara tomar uma ação a partir daquilo que você usou. A escassez é um dos mais importantes, assim. Eu vou usar um outro gatilho agora, pra falar de uma questão. E aí, assim, você depois explica esse gatilho que eu vou usar aqui, tá? Muita gente quer começar um negócio, mas tem dificuldade. Tá, qual negócio que eu começo? Às vezes não tem um parâmetro de qual modelo de negócio que é mais rentável e lucrativo, mas ela sabe, eu gosto de cozinhar e eu quero ir pro food service. Só que qual é o problema hoje das franquias de food service? Eles te dão um negócio congelado, você esquenta no micro-ondas e você tem que vender pro cliente e se virar nos 30. Diferente do cookie do Mário. A receita exclusiva e secreta é passada para o franqueado. E aí o cara vai lá, aprende a fazer a receita aos moldes da receita original artesanal cookie do Mário. Cara, só de falar eu fico com água na boca. Eu também. Entendeu? E assim, é sensacional, pessoal. Cadê o meu aí? Tem presente, não? Ó, depois a gente vai lá. Então assim, se você... Tô contando com isso. Se você quer
realmente montar um negócio lucrativo no food service, a taxa deles é a que mais, assim... Eles franquearam? Tipo, vai ganhar o Brasil, cara. Assim, já tá... Aqui na região tá expandindo pra caramba e vai ganhar o Brasil. E se você tá assistindo de algum lugar que ainda não tem cookie do Mário, fica a sugestão, tá? Cookie é o novo brownie, né? Cookie é... Não, e assim, vocês não têm ideia, tá? Então só deixa a sugestão. Link está aqui na descrição. Conversa com o Caio. Dá uma olhadinha na página, conversa com o Caio, vê quais são as opções, vê lá as opções de franquia, DRE, conversa com ele, dá uma olhadinha que eu sei que você não vai se arrepender, tá? Uma condição especial para quem falar hoje. Condição especial para quem falar hoje, é só você mandar mensagem lá pro Caio, fala assim, ó, vindo tudo é venda, que você vai ser privilegiado lá. Autoridade, né? E teve uma também que é a exclusividade. Da receita, né? Porque assim... às vezes, é o que você falou, a pessoa ela precisa se posicionar ali para a pessoa tomar decisão rápida, que foi aquele que a gente usou anteriormente, né? Clique agora e tal. E a exclusividade, quando que a gente pode usar? Em qual momento, assim, que daria pra gente... Cara, a exclusividade, ela entra muito no diferencial do produto, que já é ali no final do seu processo de vendas. Tá. A exclusividade entra como um diferencial seu. Porque assim, se você falar, meu cookie é exclusivo pra uma pessoa que não tá nem aí, mas a partir do momento que ela conhece que você vende cookie, que é um doce, que é gostoso, e você fala, cara, é exclusivo? O exclusivo entra como um que a mais. Você fala, caraca, é mesmo? É a cereja do bolo. A cereja do bolo, exatamente. Então, a exclusividade, ela não entra no início. Você não mostra, pô, eu sou exclusivo. Exclusivo no quê? Quem é você? Sabe? Agora, a partir do momento que o cara já conhece você e ele tá ali perto de tomar decisão, já tá procurando saber o preço, como que funciona. Você fala, cara, e é exclusivo isso aqui? O cara, putz, mano, eu preciso disso agora. Então entra muito ali, assim, muito no processo, bom. A gente chama de funil de vendas, né? Sim. Então no meio pro final do funil ali que a gente usa a exclusividade pra, pô, toma decisão aí, porque o negócio é bom. Legal. Se não for agora, você não vai fazer mais, outro vai tomar no seu lugar, entendeu? Bacana. Então, é sobre aí, esse aí a gente pode usar também. Gostei desse aí. Então, Magno, pra quem ainda não te conhece, não conhece o trabalho que você faz com a Bela, como que faz pra achar vocês? Conta um pouquinho aí. Cara, no Instagram, Magnoliver, tô lá no Instagram, trabalho... Eu tô ratinhando ainda, já devia ter feito, mas vou começar a produzir conteúdo lá, eu preciso fazer isso, me cobram muito pra fazer isso. E enfim, hoje em dia, cara, se você não produz conteúdo, você tá morto. Hoje em dia não tem desculpa pra você não produzir conteúdo na internet, seja que for o seu negócio. Você tem que produzir conteúdo, porque senão você fica limitado. Não tem jeito. Ah, beleza, eu não quero então não produz, mas né, você vai ter as consequências de não ser um produtor de conteúdo. Então, se você quer crescer, quer engajar, quer ter mais resultado, seja qual for o seu negócio, você tem que estar produzindo conteúdo. É verdade. Né? Então, isso é básico. Então, eu vou começar agora, já tô me cobrando, fazendo aqui uma meta, tô colocando aqui um compromisso público. Começar a produzir. Vou colocar o link seu do seu Instagram também. Magnoliver, tudo junto. E a Bela, minha esposa, é a Bela Merg, que tá lá, quem entrar vai ver lá. Ela fala muito sobre maquiagem, agora ela se posicionou, ela é maquiadora com mais de quase 20 anos de experiência, e ela gosta de ensinar, acho que ela mais gosta de fazer do que de ensinar do que de fazer. Adora fazer maquiagem, maquia maravilhosamente bem, mas eu gosto muito de ensinar as pessoas a se maquiar. O negócio dela, o que move ela hoje em dia, o que a move, né, é isso. É ensinar as pessoas, e ela tem feito muito conteúdo sobre isso, né? Vídeos curtos, reels, ensinando as pessoas. Enfim, a gente recebe muitos comentários muito legais, e outro gatilho que é a reciprocidade. Ela ensina muito, as pessoas se sentem gratas e compram por causa disso. Porque, caraca, a Bela me ajudou tanto. Aí passa anos e anos, vira e mexe, alguém manda mensagem, nossa, Bela, eu fiz um curso com você lá em 2000 e bolinha, e eu, graças a Deus, por isso que eu sei maquiar até hoje, assim, sabe? Essa reciprocidade é outro gatilho que é muito forte, que a pessoa se sentir grata e comprar mais de você, te recomendar. Acho que isso é muito importante, né? Recomendação. Então, tudo isso a partir da reciprocidade. Então, para encontrar a gente na internet hoje, são nesses dois canais. E eu trabalho também, ajudo empresas a crescerem através do digital, a crescerem tanto na comunicação quanto no posicionamento. Trabalhava numa empresa de marketing. Que é bastante conhecida, né? Bastante a gente não vai fazer propaganda deles aqui porque não pagaram nada, então. Exatamente, não precisa. Ué. Mas é bastante conhecida, acho que é a maior aí do Brasil hoje em dia, com mais de 200 franquias espalhadas aí pelo Brasil afora. Atendia N clientes de todos os segmentos, desde funerária até saúde masculina, muita coisa.
Então, enfim, tenho essa bagagem, já trabalhei com estética, com muito, né, ajudando tanto clínicas de estética quanto hipnoterapeutas. Então, ajudo todo tipo de negócio a se desenvolver aí, a crescer através do digital. E é isso. Legal, cara, legal. Acho que é isso. Assim, tem algumas perguntas aí pra gente finalizar, mas antes de ir pra uma pergunta que eu acho que vai ajudar muito o pessoal aqui, tem uma pergunta que todo mundo fica curioso pra saber, que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins. Que eu te falei que a gente teria essa pergunta. E quem já tá inscrito aqui sabe que todo programa a gente fala dessa pergunta. 1 milhão de bitcoins. O que é venda pra você? Cara, venda pra mim é isso. Venda pra mim é caminho, é possibilidade, é transformação. Você não sai de onde você está, você não muda de vida, você não, sei lá, você não atinge seus objetivos sem vender. Venda pra mim, copyright, quando eu falo faço essa analogia, é totalmente verdade. Copy é venda e venda é copy. Tudo é copy, tudo é venda. Uhum. Porque tudo que você faz na vida, você está influenciando as pessoas. Você está dependendo do seu poder de persuasão. Isso vale para religião, isso vale para vida, para comercial, para vida, para relacionamento, para o casamento. Você precisa convencer a outra pessoa que você é um bom partido para casar com ela. É verdade. Sabe? Isso é venda. E tem que fazer isso todo dia, tá? Exatamente, tem que fazer isso todo dia. Quando você não faz isso, alguém tá fazendo por você. Essa é a questão. Sabe? Quando você não faz isso, não. Alguém tá fazendo no seu lugar. Alguém tá fazendo no seu lugar. E você tá vendendo, igual, né? Você vende seu tempo pra empresa. Quando você, eu não gosto de venda. Cara, você tá vendendo seu tempo. E da pior maneira que você podia vender. Sabe? Eu já vi muita gente boa que perdeu oportunidades na vida porque não sabia mostrar que era boa. Sim, óbvio. Tem muita gente boa que fica com vergonha de mostrar, de vender. Uhum. E muita gente precisa daquilo que ela sabe. E a vergonha dela impede que ela prospere, que ela venda, que ela faça. E que ajude mais ajude pessoas. Então, venda é sobre isso, sabe? Venda é tudo. E eu entendo que você ser dono de um negócio sempre vai ser melhor do que você ser funcionário. Ponto. É verdade. Só que você precisa vender. Você acha que é pra todo mundo? Eu acho que é pra todo mundo. Só que eu acho que a pessoa, todo mundo tem seus bloqueios, suas amarras. Mas venda é processo, cara. Venda é técnica. Mas empreender, você acha que é pra todo mundo? Cara, se fosse, ninguém ia ser funcionário, né? Mas você ter um negócio, né? Você empreender requer mais do que venda. Porque requer gestão de pessoas, requer gestão de processos. Mas vender é pra todo mundo. Você pode ser funcionário, mas você pode vender, cara. Você pode vender bolo, você pode vender, sabe? Você não pode parar de vender. Você não pode falar, não, eu sou funcionário porque eu não gosto de vender. Não, cara, vai vender. Você vai ter que vender de qualquer jeito. Vai ser dono do seu negócio, nem que seja só você, mas seja dono de um negócio. Venda, faça, acelere, desenvolva essa habilidade de vender, porque vender cara, sem vender você não sai do lugar. Não sai. E aí, assim, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pro pessoal? A gente falou um pouco de gatilhos, né? Tem algum gatilho que você acha que é legal eles estudarem, ou uma lista de gatilhos que você acha que é legal, assim? Cara, tem um livro, né? As Armas da Persuasão, que é básico, assim, todo mundo que tiver qualquer interesse sobre tem que ler esse livro, Robert Cialdini. Ele é, fenomenal, você aprende tudo que você precisa de gatilho nele, dessa coisa, porque isso são artifícios para você mostrar o seu produto, né? Gatilhos, às vezes as pessoas falam gatilhos mentais, as pessoas têm uma imagem ruim da coisa. Não, cara, gatilhos mentais são artifícios que você usa para você persuadir a pessoa que aquilo é bom, para você mostrar para ela, porque talvez sem os gatilhos a pessoa não consegue tomar decisão, ela não consegue ter esse impacto. Às vezes fica presa no problema, né? Não então consegue... o gatilho, por exemplo, cara, eu precisei ir fazer uma consulta médica esses dias. Por que eu fui na consulta médica? Eu tenho internet, eu posso pesquisar e tal. Cara, mas eu preciso de um médico para falar se aquilo que eu tenho tá tudo bem. E eu fui lá, tava tudo bem, não tinha nada, mas eu não me sosseguei enquanto eu não falei. Por quê? Porque eu vejo nele a autoridade do assunto. Exato. O médico, a autoridade é um gatilho, né? Então eu vejo que aquele médico ele tem autoridade para falar. Por mais que eu vou na internet e acho conteúdo, mas cara, aquele cara tem autoridade. Se ele me falar que tá tudo bem, eu vou acreditar. Agora, se eu ficar só na internet, é muito... Não tem ninguém com autoridade para me falar aquilo que eu tô passando, né? Então, a autoridade é um gatilho, né? Um dos. E é justamente sobre isso. Você vê, eu paguei pro médico, ele me falou, nada mudou, mas eu gastei lá, paguei a consulta dele. Até para você escolher ele também, né? Só para eu ouvir a palavra, até para escolher ele. Mas só para eu ouvir o que ele tem a dizer. Porque eu vejo nele a autoridade que ele tem. Então, o médico ele tem essa autoridade. Então, assim, então, em relação aos gatilhos, acredito que seja isso. Seja você
ler esse livro do Robert Cialdini e ver, cara, como é que eu posso trabalhar cada um desses? São 7 gatilhos, como que eu posso trabalhar? Né? Como é que eu posso? Na autoridade, como é que você pode trabalhar que você, você sabe um pouco daquilo ali que você sabe? Como é que você pode mostrar? Por exemplo, o médico mostra, sei lá, através do jaleco. Ele mostra através ali dos artifícios do que a gente conhece sobre E hoje em dia com conteúdo também, poxa, total, você pô. tem O conteúdo é justamente para construir essa autoridade, para as pessoas te verem como, poxa, a minha mulher, ela, questão de maquiagem, ela faz conteúdo de maquiagem todo santo dia. Final de semana que não, né? Mas todo dia útil ela tá lá fazendo. E, cara, parece que não, às vezes viraliza, às vezes não. Mas, no geral, tá construindo na cabeça da audiência dela que ela sabe sobre aquele assunto. Entendeu? Então, pô, cara, quanto mais você faz, mais as pessoas veem que você faz, pô, ele é bom nisso. Então, a autoridade é um gatilho, né? Tem o gatilho da reciprocidade, como eu te falei também. Você vai entregando valor, entregando valor, entregando valor, e as pessoas vão depois se sentem impelidas a contribuir de alguma forma. Então, a reciprocidade é outro gatilho, aquilo da escassez, da exclusividade. Então, assim, esses gatilhos são muito importantes. Prova social, aquilo que eu falei aquela vez. Pô, eu tenho isso aqui. Esse produto que eu tenho, olha, fez bem para essa pessoa, para essa pessoa, para essa outra pessoa. Olha o que essa pessoa está falando sobre o meu produto. Seja qual for o seu produto, as pessoas precisam ver outras pessoas consumindo, porque a prova social é muito importante, é um gatilho. Sim. Então, se eu vejo, igual aquilo que todo mundo fala, né, que é batido, pô, se eu vou num restaurante e tá lotado e o outro tá vazio, eu vou no que tá lotado, porque eu vejo que, cara, aquele ali acho que é melhor, né? Porque a maioria das pessoas escolheu ele, então... Justamente, então a prova social é outro gatilho. Ah, eu lembrei de uma história, que eu acho que dá pra gente encerrar nela, porque vai despertar uma ideia boa pra quem tem negócio local, tá? Olha só o que o cara fez, velho. Ele entendeu isso da prova social, que as pessoas, elas entravam mais no restaurante dele quando ele estava cheio. E ele tinha um problema, cara. Pô, de repente o restaurante tá vazio, não tem ninguém. Como é que eu faço? E aí, né? Eu quero lotar o restaurante, mas quando tá lotado vem cliente, quando tá vazio não vem ninguém. O que ele fez? Ele começou a direcionar os garçons pra colocar as pessoas sentadas lá fora. Maneiro. Porque dava a impressão que tava mais cheio. No começo ele não fazia isso, que ele ficava... não quero interferir na escolha da mesa. Meu amigo, você tem famílias que dependem do seu negócio. Se você não fizer isso, você não lotar o seu restaurante, você não vendeu o que você tem pra vender, vai fechar seu negócio, cara. Então, assim, você tem que escolher as brigas que você quer lutar. Então, pô, eu quero vender mais. Então, pô, a prova social existe. Você vai direcionar, olha, senta aqui fora e tal. Aqui tem a brisa, tem... Você vai vender, né? Pois é, aí você vai, pô, aí você usa os gatilhos pra isso. Como é que eu vou usar a escassez aqui? Cara, eu vou fazer uma oferta diária. O McDonald's faz isso. O dia tal, a oferta é tal. O dia tal, a oferta é tal. Terça-feira é esse hambúrguer. Na quarta-feira é escassez. Essa oferta é só hoje. Você usa a autoridade. Como é que eu uso a autoridade? Cara, você produz conteúdo, muda sua fachada, sei lá. Igual nessa ideia da prova social... Dentro desse livro do Robert Cialdini, ele traz um exemplo de uma marca de lingerie, que eu não vou me lembrar o nome, lá dos Estados Unidos, muito famosa, que a dona ficou milionária vendendo lingerie. E no início, como que ela fazia para vender as lingeries dela? Porque ninguém queria comprar, ninguém conhecia, igual o meu sanduíche lá. Como é que eu fazia para vender, né? Ninguém conhecia, pô. Ela pegou e ela, para vender as lingeries para os compradores, né, as lojas que vendiam, comprar dela para expor a lingerie dela, ela encontrou uma ou outra lá que conseguiu expor o produto dela e ela começou a levar pessoas para comprar as lingeries dela, para ela forçar uma prova social para a loja falar, pô, tá vendendo bem, peraí, vamos comprar mais dela, e assim ela cresceu, mostrando para as pessoas e meio que forjando uma situação. Mas assim, não é que é ruim, ela tinha confiança no produto dela, mas ela precisava botar aquilo na rua. Como? Então ela encontrou esse meio através da prova social. Isso é muito massa. Aí eu falo isso nas consultorias, né? Cara, faz um dia lá que você vai fazer um café, algum dia pra você trazer as pessoas pra dentro da loja. Só de você fazer isso já agrega tanto, né? Muda, né? A percepção de valor do seu cliente já é outra. Ele fala, pô, o pessoal tá interessado ali, que legal. Então, uma hora que eu precisar, eu vou lá. Exato. Igual, cara, isso é muito legal, porque tem N formas de você trabalhar isso. Igual, por exemplo, quando a gente fala, né, voltando em produção de conteúdo. Como é que eu vou produzir conteúdo? Ninguém me responde nada. Ninguém me interage comigo. Forja uma interação se for preciso.
Mostra que tem finge, né? Abre a caixinha de pergunta, coloca ali pergunta. Você mesmo se pergunta, ninguém vai saber. Mas não é pecado, não? Ah, claro que não, pô. Desde que você esteja ajudando as pessoas, porque a partir do momento que você... Cara, você tem que sair da inércia. E sair da inércia, às vezes, é difícil. Sim. Aí a pessoa vai criando objeção, mas eu tenho a barreira pra... Cara, então tenta forjar de uma forma, né... honesta, mas tenta forjar uma situação, se for preciso, dentro dos gatilhos. E só um detalhe importante da palavra forjar é construir, é você moldar. Exato, você moldar, você fala, cara, o que eu tenho é importante, como é que eu vou chegar nas pessoas com o que eu tenho? Às vezes, a inércia é difícil, né, você até conseguir, então molda de uma forma que você facilite o caminho. Magno, só agradecer aí, tá, pela sua presença, cara, tenho certeza que quem assistiu aí até agora, poxa, aprendeu muito aí com o seu conhecimento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a palavra-chave de hoje, pra você que ficou até o final, eu só vou saber quem ficou até o final se escrever nos comentários o seguinte: gatilho mental. Aí eu já sei, esse cara ficou até o final. Cara assistiu tudo. Tá? Então, Magno, mais uma vez, escreva, cara. Vai nos comentários e escreva. Gatilho. Começa com G. Já começa Gatilho a imaginar mental. você escrevendo. Né? Escreva, vai fazer bem. E segue o canal. Segue o canal. E a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda. Valeu, pessoal!